Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês, esse espetáculo da natureza aqui. Meus queridos, hoje, olha só, a gente vai ter a nossa segunda aula, né? Nossa primeira aula foi sobre estrutura da Terra. E a gente vai ter agora a nossa aula 2 sobre tipos de rochas, né? E o ciclo das rochas, mas a gente vai falar o ciclo só mais pra frente. Hoje nós vamos começar a falar sobre os tipos de rocha. E a gente vai conhecer o que é uma rocha, né? Qual é a diferença de uma rocha com uma pedra. E a gente vai conhecer também alguns tipos de rocha, né? 2 principais, tá bom? Essa é a nossa segunda aula. Lembrando que nós ainda estamos no capítulo 1, que esse capítulo ele é um pouco extenso, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, acompanhem aí. Boa aula para vocês, tá? Já pegue seu caderninho aí, que na medida que você for assistindo a aula, você já vai pausando para ir anotando as observações, aquilo que eu vou falar, aquilo que está anotado no slide, tá bom? Então, vamos começar aqui a falar sobre rochas, tá? Para começar, não poderia deixar, né? Eu que sou um grande fã de desenhos, já comecei a ler um dos melhores desenhos que tem, que é o desenho do Avatar, né? E já que a gente vai falar sobre rochas, eu coloquei aqui uma dominadora da Terra, né? Fazendo umas dominações muito doideiras de rochas para nós. E na medida das nossas aulas sobre rocha, ainda vou trazer mais coisa do Avatar, viu? Então vamos lá. Pessoas, primeira coisa, meus queridos alunos, tipos de rocha. Antes de a gente falar sobre os tipos de rocha, a gente precisa primeiro se perguntar o que é uma rocha, né? De acordo com os geólogos, né, com a geologia, rochas são corpos sólidos formados pela agregação de partículas de um ou mais minerais. Lembra que a gente viu que era um mineral na aula passada, né? Que são compostos sólidos, naturais, né? Com uma composição química definida. E quando você tem um conjunto de minerais, né, agregados, ou de um mineral só, ou de mais de um minerais, que eles se agregam formando uma estrutura maior, nós temos uma rocha, tá certo? E aí, cuidado para a gente não achar que rocha e pedra é a mesma coisa, tá? Dentro da geologia, os geólogos, principalmente, eles ficam bem irritados se você chamar uma rocha de pedra. Uma pedra, na verdade, popularmente chamada de pedra, é qualquer corpo sólido que tenha na crosta terrestre. Mas, na verdade, uma pedra é um mineral, ou seja, tem uma composição química definida, geralmente tem uma cor, né? Tem um brilho característico, tá certo? É uma substância natural, homogênea, tá? Um conjunto de minerais é que forma uma rocha. Então, geralmente, quando se fala em pedra, nós estamos falando de um mineral. Tanto é que nós temos as pedras preciosas, que são minerais, né? A safira, a esmeralda, tá certo? Mas rocha já é um conjunto de agregados de minerais que vão formar uma rocha, tá certo? Um ou mais minerais juntos, tá certo? E aí nós temos 3 tipos de rochas principais. Hoje nós vamos falar das magmáticas e das sedimentares. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre as rochas metamórficas e sobre o ciclo das rochas, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de algumas rochas que a gente vai falar um pouco sobre elas ao longo da nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, primeiro tipo de rocha que nós vamos estudar são as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. Deixa eu ativar aqui a minha caneta marota. Pronto, vou colocar de azul. Pronto. Claro, o que são rochas magmáticas? Gente, rochas magmáticas, como o nome já diz, né, tem a ver com magma. São rochas que se originam pelo resfriamento e a solidificação do magma. Lembra que nós temos o magma, né, presente lá no manto. Esse magma ele pode subir, né, no caso dos vulcões. Quando esse magma chega à superfície, ele é expelido pela superfície, né, do vulcão, ele se solidifica, né, ele resfria rapidamente e ele se solidifica. Essa solidificação do magma vai formar as rochas magmáticas, tá certo? E nós temos 2 tipos de rochas magmáticas. Nós temos as rochas vulcânicas e nós temos as rochas magmáticas plutônicas. Carlinhos, qual é a diferença? Primeiro, quando a rocha magmática ela é vulcânica, significa que elas são lançadas para fora do vulcão. Ou seja, eu coloquei aqui, ó, lançadas nas erupções vulcânicas do interior da Terra para a superfície. Ou seja, são as rochas que são formadas quando o magma se solidifica fora do vulcão. Então ele é expelido, né, na forma de lava, e aí quando ele solidifica fora do vulcão, você vai ter as rochas vulcânicas. Exemplo disso, o basalto, que é essa rocha aqui, e a pedra pómez, tá? São exemplos de rochas magmáticas. Lembrando que o basalto faz parte da composição da nossa crosta oceânica, né? Nós vimos isso lá na nossa primeira aula. Carlinhos, e quando esse magma, em vez de resfriar na parte de fora, ele se resfria e solidifica ainda dentro do vulcão, ainda na parte interna. Aí nós vamos ter as rochas magmáticas plutônicas, que nesse caso o magma se solidifica lentamente dentro da crosta terrestre, no interior da Terra ainda. Exemplos de rochas magmáticas plutônicas, nós temos o granito, que é muito conhecido, que é utilizado na construção, e nós temos o gabbro, tá? Que também é um tipo de rocha plutônica, rocha magmática, tá bom? Então
Então, rocha magmática, nós temos dois tipos. E agora, só para lembrar você, aqui eu coloquei uma figurinha, uma questão muito boa de prova, gente. Ó, perceba que o basalto, ele se forma na parte de fora da Terra, da parte de fora do vulcão. Então, ele é uma rocha magmática vulcânica. Já o granito, tá? Ele se solidifica na região interna. Então, ele é uma rocha magmática plutônica, tá bom? Então, vamos adiante. Carlinhos, rochas sedimentares. Então vamos lá, o que seria uma rocha sedimentar? Gente, as rochas sedimentares são formadas por partículas provenientes da fragmentação e do desgaste de outros tipos de rocha. Qualquer rocha pode se transformar numa rocha sedimentar. Por quê? Porque quando uma rocha ela é quebrada, né, ela vai sofrendo um processo de fragmentação, ela vai se quebrando, né, com o tempo ela vai poder formar uma rocha sedimentar. Então a rocha sedimentar ela é formada pela fragmentação de outras rochas, seja ela magmática, seja metamórfica. Qualquer rocha que vá sofrendo fragmentação ao longo dos anos, ela pode se transformar numa rocha sedimentar. E aqui vai uma observação muitíssimo importante, tá? Grave aí no seu caderno. Quando se fala em rochas sedimentares, é nas rochas sedimentares, durante o processo de formação dos sedimentos, que nós temos a formação dos fósseis, tá certo? Então, quando você ouvir falar em fósseis, né, relacione eles sempre com rochas sedimentares, tá bom? Não esqueça disso. Então, vamos adiante. A fragmentação, ou seja, a quebra dessas rochas para formar uma rocha sedimentar, ela acontece em 4 fases. A primeira fase é chamada de meteorização e erosão, depois nós temos o transporte, depois a sedimentação e depois a diagênese, que é justamente a formação em si. Vou mostrar isso para vocês na figurinha. Professor, exemplos de rochas sedimentares: o arenito, né, que a gente utiliza, por exemplo, na construção civil, tá? Na areia. Nós temos o carvão mineral, que é muito utilizado, por exemplo, para fazer churrasco, né, para alimentar máquinas a vapor. Nós temos o calcário, tá? O calcário branco, por exemplo. Nós temos a argila também. São exemplos de rochas sedimentares, tá? Então preste atenção aqui nessa figurinha para você ver como é que se forma uma rocha sedimentar. Lembrando que isso é um processo que demora muito tempo, tá? Então, olha, a primeira fase, como eu falei para vocês, é a meteorização ou erosão. O que seria isso, Carlinhos? É o desgaste de uma rocha, seja pela ação do vento, da água, tá? Da altas temperaturas. Então essas rochas, elas vão desgastando, esses agentes eles vão quebrando essas rochas, tá? Vão desgastando. E os pedacinhos que foram quebrados, eles vão sendo transportados pelo vento, pela chuva, tá? Para os oceanos, por exemplo. Depois eles vão se depositar, ou seja, depois de milhões de anos, esses sedimentos aqui, esses pedacinhos, eles vão começar a ir lá para baixo, lá para o fundo do oceano e vão começar a sedimentar. E depois, com a ação da água também, né, e pelo fato dessas camadas de esses fragmentos estar um em cima do outro, o peso um do outro vai forçando, tá? E com a ação da água, eles vão começando a cimentar, a ficar um mais perto do outro, a ficar um mais próximo do outro, tá certo? E aí você tem a formação de uma rocha sedimentar. Esse processo de formação, né, que o sedimento vai ficando por cima do outro, esse processo aqui, ó, o último, né, é chamado de diagênese, que é a compactação, a cimentação, que eles vão se reunindo até formar uma rocha sedimentar. Lembrando que isso demora milhões de anos, tá? E é nesse processo de formação, por exemplo, que algum animal morreu, ele fica soterrado aqui, e quando as rochas sedimentares vão se formando, esse animal que morreu aqui, ele vai se transformando num fóssil. Então, como eu falei para vocês, o petróleo, os fósseis, os combustíveis fósseis, eles estão relacionados com as rochas sedimentares, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, tá certo? E para encerrar, como eu falei para vocês, as rochas sedimentares elas têm uma aplicação muito grande, né? Muitas rochas sedimentares são utilizadas, por exemplo, na construção civil, são utilizadas em várias áreas da nossa sociedade, inclusive no artesanato, porque a argila, né, o barro que a gente faz, os vasos de argila, né, o argilito é um tipo de rocha sedimentar. Então perceba que as rochas sedimentares também têm uma importância muito grande econômica, né? Porque o artesanato ele serve de renda para muitas pessoas, tá bom? E outra curiosidade, aqui é a diagênese, né, a formação da argila em argilito, a areia em arenito, né, depois que essa areia passa por um processo de processos físico-químicos, ela vai se transformar no arenito. Então nós temos aqui, gente, para terminar, outra curiosidade relacionada com as rochas sedimentares, que são as formações das estalactites e estalagmites. Quando você tem essas cavernas geralmente são feitas de rochas calcárias.
né? O processo de formação de um estalactite e de um estalagmite ele é um processo bem complexo. Ele é um processo físico-químico que tem a ver com a presença de carbonatos, né, que vão reagir com os ácidos da água da chuva até se depositarem no solo, e eles vão começar a crescer, tanto em cima como embaixo. Mas o processo eu não vou entrar em detalhes porque ele é um processo mais complexo, tá? Seria aí para uma turma de química ambiental, por exemplo. Mas é importante você saber que as rochas sedimentares também têm a ver com a formação das estalactites e das estalagmites. E Carlinhos, o que é uma estalactite e um estalagmite? Gente, as estalactites são essas formações pontudas aqui, rochosas, que se formam em cima das cavernas. Então a estalactite é as de cima e as estalagmites são as que se formam embaixo, tá certo? Para você não esquecer, ó, estalactites, o T vem depois do G, então o T tá mais para frente, tá em cima, o G tá mais para baixo. Nada a ver, né? Mas eu criei isso aqui para ajudar você a memorizar, tá bom? Então a formação das estalactites e estalagmites também tem a ver com a rocha sedimentar, porque é feito de calcário, tá? E o calcário é uma rocha sedimentar, ok? Então, meus queridos, era isso. Nós vamos parar por aqui, tá? Professor, mas tá faltando as rochas metamórficas e o ciclo das rochas. Isso aí vai ficar para nossa próxima aula. Por enquanto, nós vamos parar por aqui para não ficar tão cansativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.